A gente entrega Você pra precisa gente. botar a mão na sararela. Eu botei a mão e depois foi de mim. Da manutenção. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito, Garota. Eu sou a Juliana Amador e hoje estou aqui com uma convidada ilustre, maravilhosa, que eu sou fã, muito admiradora do seu trabalho. Renata Souza, deputada estadual. Se apresenta todos os seus predicados, carteirada nas pessoas. Ju, que maneiro. Eu tô muito feliz do convite no Senta Direito, Garota, porque esse é um tema importante para nós, mulheres pretas, vindas de favela e periferia. Eu sou cria da Maré, sou deputada estadual, jornalista por formação pela PUC-Rio e também fiz mestrado e doutorado na UFRJ em Comunicação e Cultura, onde eu discuti segurança pública numa perspectiva de direitos humanos. E fiz o meu pós-doc também defendendo o conceito de feminicídio político para dizer o que aconteceu com Marielle Franco. Tem nome. Tem nome. Não foi um acaso. Sim. Gente, suportem a carteirada dela. Eu amo. Ô, Renata, conta pra gente um pouquinho toda a sua trajetória pessoal, acadêmica, profissional, até chegar nesse ponto desse ícone política, né? Uma política que a gente admira seu trabalho. Como é que foi que você chegou ali? Cara, Ju, eu falo que a minha história de militância tem a ver exatamente com a minha história de sobrevivência dentro da favela, né? Eu não acordei um dia e decidi ser defensora dos direitos humanos. Não, eu acordei todos os dias durante esses 40 anos dentro da favela da Maré, pensando que minha vida poderia ser retirada a qualquer momento em uma operação policial. Você não teve escolha, né? Não só a minha vida, como a vida dos meus irmãos, homens pretos dentro de uma favela. Então você imagina, lutar pelos direitos humanos é como lutar pela nossa própria vida, pela vida dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, das pessoas que nós amamos efetivamente. Então, a minha luta por direitos humanos começa desde ali 14, 15 anos, que eu já via com muita resistência, inclusive, todo o processo de vulnerabilidade dentro das favelas. Então, muito pequena, em 92, vamos lá, Eco 92. Uhum. Rio de Janeiro, recebemos todos os chefes aquele de escarcéu. estado, aquela coisa toda. Maré, favela onde sou nascida, entra o exército. Então eu ia pro colégio com meus irmãos e as nossas mochilas eram revistadas, né? Eles o Estado puxavam. nunca entrava e quando entrava era de forma muito violenta desde sempre. Exatamente. Então, aquilo dali sempre me trouxe muita revolta, muita indignação, né? Não aceitar aquilo, meus irmãos sendo carregados, puxados pela mochila, a mochila revistada. Eu vivi isso em 92. Né? Então, eu era uma criança em 92, você imagina? E ver como isso reverbera hoje na lógica da militarização da vida, que é isso que representa, né? Em plena democracia. Claro, democracia aí ameaçada pelo coiso, pelo genocida que está no poder. Mas a gente também vai ter que disputar que tipo de democracia é essa, que permite que dentro das favelas e periferias hajam pelo menos um militar a cada 55 moradores de favela. Foi isso que aconteceu na Maré em 2015, Copa e Olimpíada, quando a Maré foi ocupada. Existe essa proporção? Essa proporção. Nunca tivemos, né, a cada 55 moradores, um professor, um psicólogo, uma médico. Escola. Mas já tivemos um militar a cada 55 moradores da Maré. Então isso tudo sempre me trouxe muita revolta. E também, qual é o meu lugar nesse processo, né? O que eu faço para superar essa lógica de desigualdade? Então, viro ali uma militante de direitos humanos, né? Fugindo dessa lógica da política institucionalizada. Eu sempre pensei na política como algo, como possibilidade de transformação do mundo. E não como uma lógica institucionalizada. O que estamos fazendo aqui é política. Sempre possibilidade da gente discutir de que mundo a gente quer pra gente, pra nossa família, pros nossos filhos, pros nossos amigos, pras pessoas que a gente ama,
é política. Porque a política vai definir se você vai viver ou vai morrer. Vai decidir se você vai ter emprego ou não vai ter emprego. Vai decidir se você tem comida para comer ou não comer. Entende? Então, política decide sobre a nossa vida. E é óbvio que quando a gente fala de política, a gente está falando nesse arcabouço amplo. Sim. E quando eu falo de direitos humanos, também estou falando desse arcabouço amplo. Eu fui uma criança na Maré, Ju, que eu peguei hepatite bebendo água da bica da minha casa. Isso é falta de política de saneamento básico. Então, se não fosse a UFRJ, que fica do lado da Maré, que tem o Hospital do Fundão, né, o hospital universitário reconhecido, importante, que sempre foi referência no tratamento à hepatite, eu não estaria aqui hoje conversando com você. Então é uma luta pela sobrevivência o tempo inteiro dentro desses espaços. E, Ju, não é qualquer coisa. 1/3 da população do Rio de Janeiro vive em favelas no Rio de Janeiro. Então esse é um tema que traz para mim uma responsabilidade muito grande com toda a lógica de atuação que eu tenho dentro das favelas, mas não num ponto de vista individual. Mas eu sei que a minha vida foi talhada, foi construída a partir de toda a minha vivência na favela. Sim. Mas a luta é coletiva, é por muitos, né? São Exatamente. muitas Renatas. É Mas exatamente. aí, como é que foi? Você foi, aí desde sempre militando, fazendo parte de grupos? Como é que foi a sua história até entrar na faculdade? Exatamente. Eu estudei em CIEP, né? CIEP César Perneta. É um CIEP dentro da favela Parque União, que é uma das favelas da Maré. Né? Quando a gente passa ali pela linha vermelha, vê um CIEP ali na pontinha, era onde eu estudava. Então eu também sempre tive a perspectiva da educação muito essa educação que tinha contraturno e tinha aula de teatro e tinha música. Então eu peguei aquela educação ainda de Darcy Ribeiro. Sim. Esse ano é o centenário de Darcy Ribeiro, a gente precisa lembrar disso. Muito emocionante. Então, ali eu fiz teatro, ali eu fiz muitas coisas interessantes que me colocaram como sujeita política, digamos assim, não sujeitada à política. Então eu começo a questionar dentro do CIEP. Maravilhoso. Entendeu? Isso é que eu queria entender, é isso aí. E aí, eu virei, sei lá, representante de turma, aquelas coisas, né? Representante de turma. E era muito engraçado que a diretora falava assim, Renata Alcívia, nossa, uma querida, infelizmente não tá mais entre nós. Mas todo passeio, sei lá, vamos para Petrópolis, visitar aquilo, Santos Dumont, Casa de Santos Dumont, aquela história toda. Ela falava assim, Renata, fica do meu lado, porque você é agitadora. Eu já era A líder. conhecida como a agitadora do rolê, entendeu? E eu ia, assim, mas sempre… Gente, vamos procurar melhorar a escola, vamos fazer, né? não sei o quê. Eu gostava desse negócio no colégio. Eu gostava dos mutirões pra limpeza da escola. Eu falava, não, vamos ter que limpar a escola, vamos fazer junto, não sei o quê. Mas também das festas do fim de semana da escola. Claro. Então era uma escola que foi muito presente na minha vida e de participação. Então eu levava meus pais, eles sempre também tinham essa lógica da escola de participar. Mas claro… Mas é impressionante como uma escola pública de qualidade transforma a vida de uma pessoa. Transforma. E essa perspectiva de estudar é algo que é muito caro pra gente, porque você imagina… Eu trabalhava já. Eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade, 9 anos de idade, na lojinha do pai da minha amiga, que tinha uma lojinha na garagem dele, em troca de roupas. Então eu já economizava. Então, assim, minha mãe não precisava comprar roupa pra mim, porque eu ia lá, olhava a loja e ganhava roupa. Então, mas os meus irmãos, eles tinham que trabalhar de ajudante de pedreiro, virar massa. Então, a gente vai… Claro, trabalhando muito cedo, aquela coisa da infância meio misturada, meio brincadeira, meio trabalho, ajudando em casa. Então é muito assim a nossa história. E claro, a perspectiva da educação, meu pai e minha mãe falavam, olha, é a única coisa que eu posso te dar que é de graça, digamos assim, né? Que, óbvio que não é de graça, a gente paga nossos impostos. Mas minha mãe dizia, poxa, você pode ter esse acesso. Minha mãe foi órfã muito cedo de pai e mãe, né? Ela perdeu os pais. O pai dela morreu, ela tinha 11 anos. E a mãe morreu quando ela tinha uns 8, 9 anos. De tuberculose, inclusive. Ela também era da Maré? Maré. Minha mãe nascida e criada na Maré. Meu pai no Complexo do Alemão.
Então os dois se encontram no chão de fábrica em olaria, né? Aquele primeiro emprego, e eles começam a se encantar ali muito cedo. Mas o pai da minha mãe, meu avô, ele já era também meio que uma liderança comunitária. Ele trabalhou na construção da Avenida Brasil. Ele também era pedreiro, trabalhou na construção da Avenida. Inclusive foi atropelado, porque naquele negócio abre ou não abre a Avenida Brasil, os trabalhadores da Avenida Brasil eram atropelados. Meu avô foi atropelado. E também, ao mesmo tempo que sobrava da obra, eles levavam para Maré. Seja para aterrar, porque a maré, né? Água. Seja para aterrar, seja para conseguir, tipo, manilhas para levar água, saneamento básico, enfim, esgoto, como é que fazia ali. Já era um agente de transformação. Já era um agente de transformação. Então, minha mãe fala muito. Esse teu jeito, assim, é muito parecido com o seu avô. Que eu não conheci, enfim. Mas ela fala assim, nossa, se teu avô tivesse aqui… Ele tá lá em algum lugar morrendo de orgulho. E meu avô foi perseguido na ditadura militar. Minha mãe fala que lembra de homens vestidos, enfim, com a roupa do exército, procurando, com a farda, procurando meu avô dentro da favela. Essa é uma história que ninguém conta, né? Sim. Que as favelas também tiveram uma perseguição enorme com as lideranças comunitárias, né? Sim. Essa é a história que a história não conta e a gente precisa contar. Isso também, em algum momento, achar nos relatos, porque, assim, os relatos são orais, né? Ninguém documentou isso, mas minha mãe conta. Então, vem um pouco disso tudo. Sim, no seu DNA. Tá no DNA. Maravilhoso. E aí, sua mãe foi órfã, conta, você estava contando. Exatamente, isso. Órfã, muito cedo. Ela conseguiu estudar? Ela teve tempo? Não conseguiu estudar. Ela fazia pequenos trabalhos domésticos em troca de prato de comida. Enfim, catou papelão, tudo. Com 11 anos ela era… Com 11 anos, ela e as irmãs já tinham uma situação de muita precariedade. Então, ficava na casa de um, na casa de outro. Então, minha mãe virou também aquela grande mãezona. Lá na favela, as pessoas dizem, oi, irmã. Porque minha mãe cuidou dessa criança. E minha mãe tem muito isso, né? Não passa ninguém lá em casa despercebido. Minha mãe acolhe. E ela virou aquela mãe crecheira também, né? A mãe que tinha que cuidar de 5, somos 5, né? 3 filhos, enfim, consanguíneos. E ela cuidava do meu primo e da minha prima também. Então, que viraram nossos irmãos. E depois, ela passou… Como ela tinha um trabalho muito dentro de casa, e essa minha avó de criação, que criou a minha mãe depois, nessa coisa de troca, dela, enfim, arrumar a casa, ela dar um prato de comida e tal, ela virou meio que adotada por essa minha avó. E ela tinha esses 2 netos que minha mãe passou a cuidar também. E minha mãe acabou sendo a dona de casa, né? Aquela pessoa… Matriarca. A matriarcona, que fica dentro de casa, que cuida das crianças para todo mundo da rua. Então, a pessoa precisava trabalhar como empregada doméstica. Minha mãe cuidava da criança. Então, hoje eu passo na rua, as pessoas me chamam de irmã. Oi, irmã. Gente, calma, não sou irmã da igreja. Eu sou irmã porque minha mãe cuidou de todo mundo aqui. E minha mãe virou a grande mas isso, mãezona, né? Na verdade, irmã mãezona. é isso, é a grande comunidade. São as comunidades… Que as pessoas se organizando pra agir onde o Estado não… Exatamente, se não tem A igreja creche, também é um pouco isso, entendeu? Claro. São as famílias que se organizam. E é isso, falta de creche, falta de tudo. Né, primeira infância. É um negócio que é muito prejudicado dentro das favelas e periferias. Então, minha mãe virou meio que essa mãezona de todo mundo, de cuidar de todo mundo. Hoje temos 2 lá em casa ainda desse processo. Tem a Isabela, que é a mãe dela, que a gente pegou com 3 meses de idade. A mãe era empregada doméstica e a casa dela era separada por um beco da minha casa. Então, a gente pegava a Isabela pela janela. Pra mãe dela ir trabalhar. E a Isabela foi ficando, tá até hoje. Tem 27 anos, tá até hoje com a minha mãe. E a mãe dela morando do lado de casa, tá até hoje. E tem a Mariana, que fez agora 22 anos, que a mãe dela era minha prima, a Mauricéia, que foi vítima de feminicídio. Então, a Mariana chega pra gente com 6 meses de idade, tinha acabado de perder a mãe.
Enfim, uma coisa extremamente violenta que até hoje, minha família, ninguém superou essa perda. E minha mãe acolhe a Mariana, porque era a filhinha mais nova da Mauriceia. E os outros 3 filhos dela ficaram com a minha tia. Então, mas a casa de frente, então conviveram como irmãos. Até hoje se veem como irmãos. Sim. Mas a Mariana, minha mãe, adotou. Literalmente uma família, uma grande família, todo mundo. Exatamente. Mas aí vai me contando. Você foi, então foi a sua experiência na escola. A sua família conseguiu garantir de alguma forma que você frequentasse a escola o tempo inteiro. Sim. Mesmo diante de todas essas condições que a gente sabe que dentro de uma comunidade, criança trabalha, criança tem que ajudar, criança tem que cuidar. Você ia na escola, agitação. E aí? Agitação, liderança. Vamos mudar o mundo. E minha mãe ficava assim, minha filha, que é isso que você tá arrumando? E o mais legal, assim, dessa minha agitação… Senta direito, garota! Senta direito, garota. E o mais legal dessa minha agitação é que essa minha avó que acolheu a minha mãe, ela adoeceu. Então, minha mãe ficava muito em casa cuidando dela e cuidando das crianças. Depois, essa minha avó não resistiu. Ela teve 9 derrames. E eu começava a chamar minha mãe pra escola, sabe? Pra ir pro teatro. Então, eu comecei a levar minha mãe pra tudo quanto é lugar. E eu falava assim, não, mãe, porque a professora falou que a senhora tinha que ir. E ela foi… E ela começou a ir. Ela começou a ir. Mas primeiro assim, assistir aula também ou só te assistir? Assistir Pausa as coisas. para a entrada da nossa parceira do programa. Opa, Vera! Maravilhosa! Como é que você tá, linda? Espontaneidade. Desculpa, Essa mulherada maravilhosa demais. Tivemos que começar porque Renata é uma mulher muito ocupada. Mas estamos aqui. Verônica vai entrar. E eu sou uma pessoa que tem alguns empregos. Então, eu preciso de um pro outro. Tô bem? Tá linda. Tá maravilhosa. Obrigada. Estamos aqui na história linda de vida da Renata, de força e resistência. Tá contando da mãe, que ela ainda é agitadora cultural na escola. Agitadora líder. Começou a levar a mãe. Começa a levar minha mãe. E também nesse meio tempo de teatro, eu tenho um teste vocacional. E nesse teste vocacional era muito louco. Que era assim, escolha as 10 profissões mais importantes do mundo. Que faria toda a diferença. Um teste vocacional? Vocês já fizeram uma parada dessa? Vários. Já não lembro. Vários testes vocacionais. O seu deu certo? Deu super. Viu? Uau! Aí eu fazendo teatro, aí no final das contas, o 10º lugar eu botei pra jornalismo. Aí a psicóloga falou, por que, Renata? Eu falei assim, porque eu odeio jornalista. Jornalista só vem aqui na favela pra contar mentira. Tudo é errado, que sai na televisão. Ele conta não tem de nada lá a ver. pra cá, né? Ele não conta daqui pra lá. Não tem nada… Gente, mas era uma revolta. Que a assistente social e a psicóloga ficaram assustadas comigo. Renata, vai lá, vai estudar. Eu falei, o quê? Eu odeio essa profissão, como é que eu vou estudar? E qual era a primeira que você botou? Médico, né? Essas coisas. Essas coisas, né? Essas médicas da Fundão que me curaram da hepatite. Que me curaram da hepatite. Entendi. Heroínas. Tipo os heróis, E aí, cara, foi muito louco, porque eu fiquei muito revoltada de ter que ler sobre jornalismo. Aí ela falou, traz um parágrafo escrito. Isso tudo rolava no contraturno da escola. Gente. Da escola. Mas calma, quem que tá te pedindo essas coisas? Uma psicóloga e um assistente social que faziam parte do grupo de teatro. Amiga, isso tudo acontecia numa escola pública que tinha… O nome do curso, vou lembrar pra vocês, Comunidade Solidária. Maravilhoso. Comunidade Solidária, Ruth Cardoso, naquela história ali, não sei o quê. Da primeira dama, fazendo alguma cama de assistente social, fazia essas coisas. E que era bem interessante. Eu lembro que o meu primeiro… deixa eu terminar disso, que eu vou contar como é que foi o meu primeiro grito de guerra. Aí, o que aconteceu? Eu escrevi um livro sobre jornalismo. E falei, e termino, quero ser jornalista. Comecei, eu odeio vocês. Odeio vocês. No final, quero ser jornalista. Eu acho que foi isso, assim, de entender que eu podia… Que a minha revolta também é porque eu sabia que eu podia fazer diferente. Sim, claro. E eu sempre gostei muito de contar histórias, aquela coisa de… E tinha um jornalzinho comunitário lá na Maré, o jornal O Cidadão. E aí eu entro pro jornal. Eu falei, vou entrar pro jornal. Nesse momento que você
elaborou que seria uma jornalista. Que poderia fazer diferente, que poderia contar as histórias de verdade, de fato, né? Eu descobri que jornalista não precisava mentir, que tinha que falar a verdade. Então eu falei, opa, é comigo mesmo. E aí entrei no jornalzinho como fotógrafa. Isso em 2000. Só sei que eu só fui entrar pra faculdade em 2003 de jornalismo, mas já tinha feito jornalismo, já era editora do jornal. Já era editora do jornal. E rodava a maré toda, aquela coisa toda. Porque eu preciso contar pra você, ainda que a nossa escola tivesse um contraturno importante, tinha um abismo educacional enorme pra entrar pra universidade. Claro. Então eu fiz, assim, 3 anos de pré-vestibular comunitário. E foi quando eu conheci a Marielle. Né, eu entrei em 2000, já fazendo o 3º ano da escola. Eu entrei ainda na escola, porque eu falei assim, cara, eu não vou conseguir entrar na faculdade. Sim. Com esse… que eu não sei de nada. Com a base, né? Não, eu ficava assim, eu não sei de nada. Didática. Eu não sei de nada. Então, no 3º ano, eu já fiz o pré-vestibular comunitário. Aí… fiz o outro ano, não passei, fiquei revoltada. Eu falei, olha, esse negócio de universidade já não é sou pra jornalista mim. há muito tempo. que porra é essa, galera? Acabou, não preciso disso. Mas era meio que uma revolta, assim, sabe? Eu falei assim, cara, pra que a universidade não me quer? Com o que eu tenho de ensino, não é o suficiente pra passar. E fiquei super revoltada na época. Aí consegui passar. Aí passei pra PUC. Nas cabeçadas lá e consegui bolsa 100% na PUC. Foi bem legal esse processo, porque também, quando eu entrei pra PUC, quem fazia o diálogo entre o pré-vestibular e a PUC era a Marielle. Marielle tinha esse papel. Que ano era esse, Isso era 2003. Marielle entrou em 2002 pra PUC. E eu entro em 2003. E a Marielle fazia esse diálogo entre a instituição pré-vestibular comunitário e a PUC. E eu lembro que foi um dia muito louco, porque assim, a gente veio pra cá, enfim, eu e minha mãe, super de manhã, porque falava que a gente tinha que chegar no primeiro horário, não tinha ônibus direto. Era uma loucura pra chegar, né? Imagina, Maré e Gávea, outro lado da cidade, outra cidade, efetivamente. Cara, aí naquele dia… Em todos os sentidos possíveis. Todos os sentidos. E naquele dia, era uma coisa assim, eu cheguei, eu falei, eu tinha que procurar uma determinada pessoa, que a secretária falou, não, essa pessoa tá de férias. Cara, eu passei mal. Que era tipo assim, o último dia de inscrição, aquelas coisas assim, correria. Aí eu liguei chorando pra Marielle a cobrar, porque eu não tinha… Marielle, pelo amor de Deus, estão dizendo aqui que a pessoa não tá aqui e que tá de férias. A Marielle falou assim, você me promete uma coisa, não sai daí. Não sai daí. Marielle, mas estão dizendo que não… Não sai daí, porque a Marielle sempre foi muito assertiva. Ela mandava. Mandava e você respeitava. Sempre assim, é isso. Não sai daí. E foi isso. Eu não saí. E no final do… Quando eu cheguei, tinham vários professores com as minhas notas na mão e falando, a PUC precisa de você, de uma aluna como você e tal. E ganhei a bolsa. Então, assim, se eu tenho essa trajetória também acadêmica, eu agradeço muito a Marielle. Porque a Marielle era uma força, uma coragem ali, não sai, enfrenta. Então, foi meio que isso, assim. E depois disso… E eu tava falando que o meu primeiro grito contra o FHC foi naquele momento, né? A gente tava naquele curso pré-vestibular e tal, e ele tinha… Pré-vestibular não, de teatro. Aí a gente tinha aqueles encerramentos de curso no Maracanãzinho, aquelas coisas gigantes. Aí o FHC foi. E na época ele tinha chamado os aposentados de vagabundos. Aí eu lembro que o meu primeiro grito de revolta foi FHC, vagabundo é você. Então eu já me sentia militante ali, né? Sim. Eu devia ter uns 15 anos. FHC, inclusive, não é a pior pessoa. Essa é a pior pessoa já. Não sei mais. Mas foi assim, olha, eu vou te dizer, mas se a gente está onde está hoje… temos uma trajetória. FHC tem um papel importante, né, neste lugar. Eu sei, minha filha, que foi o primeiro grito de revolta. E me sentindo mega militante naquele negócio. E aí foi isso. E aí entramos na PUC. Entramos na PUC. Um universo
de desigualdade se abre pra mim. Sim. Eu começo a descobrir que eu era muito, muito pobre. Eu era mais pobre do que eu achava que era. Eu começo a descobrir que eu não conhecia nada do mundo. Que eu tinha um abismo também cultural gigantesco. E que a galera ia pra Disney, ia fazer mochilão na Europa. Disney é muito bom. E eu tava tipo… Caraca, tô tentando ir ali pra Saquarema, não tô conseguindo. Então, assim, foi… Você ficava fazendo esse trajeto Maré, PUC todo dia? Todos os dias. Acordava 4 horas da manhã. Quanto tempo levava, Renata? Levar… Dependendo do trânsito, né, amor? Porque era isso, o trânsito parava. Não, o trânsito mas é isso, todos os dias. Todos os dias. Mas você imagina… Da Maré pra PUC, Avenida Brasil, Sim. Leopoldina, Zona Sul inteira… Até chegar aqui. Então, É uma realmente, viagem. uma uma viagem. viagem. Então, eu levava pelo menos entre 1h30 e 2 horas. Isso com trânsito bom, Sim. sacou? Então, eu tinha que acordar 4 horas da manhã, porque a primeira aula era às 7 da manhã. Uhum. Então, eu realmente tinha que madrugar pra chegar na PUC. E aí, eu fiz jornalismo lá. E depois eu fiz publicidade também. Também na PUC. Porque como eu consegui um CR alto, e era essa prerrogativa para você conseguir uma outra graduação, e como estava no escopo da comunicação, eu já tinha um curso básico. Depois eu fiz publicidade também, com 100% de bolsa. Maravilhoso. E nesse momento da PUC, você já tava tacando fogo por aí? Tava. Inclusive, eu aprendi a cuspir fogo, né, no teatro. Sim. Eu fiz Literalmente. teatro, Dá licença. Ai, Renata das minhas, já sei que eu vou chamar quando eu for botar aquele fogo que eu sempre Ela faço. cospe fogo, dá licença. A dragão, a Não, rainha. gente. Cada um tem a rainha que merece, eu tenho essa. Eu amo, assim, porque no curso de teatro… Olha como é que a política pública ela é interessante quando ela é girada pra favela, combina a educação, combina a cultura, e isso dá muito certo. Porque eu era uma criança que não falava, né? Foi a partir disso tudo. Você era uma criança que não falava e virou essa grande comunicadora. Essa maluquice. Por quê? No teatro, aí tinha que falar, fazia palhaço. Sim. Aí eu fiz escola de circo. Então eu cuspia fogo, cara. Continuo cuspindo até hoje. Cuspindo Perigosa. simbolicamente. Mais Renata perigosíssima. perigosa. Mas, tipo, uma parada muito maneira que pra mim, assim, foi um divisor de águas. De conhecer também o cinema, a cultura. Sim. Acesso ao teatro, eu amo teatro. Então foi coisas assim que surgiram com a escola, sacou? Não foi em casa, minha família não ia ao teatro, né? Eles não conheciam isso. E aí também abriu esse universo, desde reconhecer as desigualdades sociais e ficarem mais patentes na minha cara, o racismo também ficar muito jogado na minha cara, até eu falar, cara, calma aí, quem sou eu nesse mundo que eu desconhecia? Porque a favela também vira um lugar de proteção. Sim. Porque as pessoas se veem ali num processo, tá todo mundo no mesmo perrengue. E quando você sai dali, você se sente muito discriminada. Muito Desconfortável, né? violentada. Você tem noção do tamanho da violência, que é o abandono da onde você viveu a vida inteira. Exatamente. Aí você tem a noção real. Porque Real. assim, no final das contas, você fala assim, poxa, aqui a situação é muito ruim. Mas se você precisa olhar qual é a situação de outros lugares pra você entender que a situação não é ruim, é subhumana. É Sacou? miserável, Exatamente. falta de dignidade. Dignidade humana. Então, você começa a se pensar nesse lugar também. Então, depois eu fiz o mestrado e o doutorado na UFRJ, na Comunicação e Cultura. E eu trabalhei sobre segurança pública numa perspectiva de direitos humanos. No mestrado, né? No mestrado, doutorado também. Sim. E gerou o meu livro chamado Cria da Favela. Que hoje você pode encontrar, enfim, nas livrarias, na internet. Joga lá que você encontra onde comprar. E eu falo exatamente disso, assim. Como é que o processo de militarização da vida, de desigualdade social, ele abarca a vida das pessoas que vivem na favela, também em plena democracia, que é isso que eu falei. Sim. A cada 55 moradores Chocante tinham um esse- militar. E é sobre isso que eu falo na minha tese de doutorado. E acabo também trazendo elementos como a cultura,
como formas de expressões da juventude preta, favelada, que também resiste. Então eu conto do sarau que a gente tinha, com poesia, do Sarau da Roça. Eu falo também do Cibense, que é um bloco, né, que a gente fundou na Maré tem uns 15 anos. Marielle foi uma das fundadoras desse bloco. Que a ideia é Cibense mesmo. E uma arruda atrás da orelha era essa parada. Porque a gente atravessava todas as linhas imaginárias, né, do varejo de drogas ali, que também tem uma tensão. Sim. A Maré são 16 favelas. E dominadas por diferentes grupos. Desde milícias até diferentes grupos do varejo de drogas. Não que a milícia não tenha o seu varejo. Não, tenha o seu varejo de drogas. Sim. Porque a milícia diversificou o seu comércio. Ampliou, né? Ampliou a sua modo de atuação. O seu braço econômico foi ampliado. Sim. E na Maré não é diferente. Então a gente passa com um bloco. E eu, no bloco, sou quem? A porta-estandarte, porque eu vou na frente. Já achei que você tava lá na Alô. porta estandarte cuspindo fogo. Tipo assim, sai da Gente, minha imagina frente. essa cena! Abra um caminho que eu estou passando. Cara, tô vendo essa cena. eu vou já fazer vi, isso. eu já vi. Eu já vi. Aqui na minha Tivemos uma cabeça. epifania, uma visão foi uma agora. visão aqui. Agora, no Maravilhosa. carnaval de 2023, expulsando o genocida. Isso. Vamos fazer isso, hein? Cara, eu quero estar nesse bloco. Eu também. Vambora! Todos, Vou lá com a minha bandeirinha, convidados. senta direito. Nossa, Senta direito. senta direito, garoto. Mas conta, gente. E aí, se essa emocionou. loucura. Aí, eu sempre tive nos bastidores da política. Trabalhei com o Pois é, Freixo. por quê? Através da Marielle? Na luta em defesa dos direitos humanos, eu também me tornei uma jornalista, uma comunicadora que trazia esse tema de maneira muito concreta. Da violência, da segurança dentro das comunidades. Exatamente. E também humanizando essas pessoas, né? Quem são essas pessoas Sim. que sofrem com esse processo de violência, né? Porque quando uma pessoa morre dentro da favela, ela já é tida como um criminoso. E a sua Possível, família… bandido. E aí, a família cria uma odisseia todinha pra provar que aquela muito pessoa não era chocante. criminosa. Não é nem pra provar, pra lutar por justiça. Primeiro, ela tem que lutar pra que as pessoas entendam que não eram criminosas. Então, assim… É uma violência coisa louca. contínua, É né? Não contínua. basta matar. Você vai matando a dignidade da família, vai matando Exatamente. A gente diz que é exatamente isso. A bala, ela continua percorrendo o Sim. corpo de cada um dos familiares daquela pessoa. E é muito cruel. Então eu queria também humanizar essas histórias. E o Freixo, desde sempre, era a minha fonte. Eu ligava pra ele, Freixo, quais são os dados hoje, né, do Sim. encarceramento. Durante né, essa sua carreira acadêmica toda. Exatamente. E o Freixo sempre foi minha fonte. Em 2006, ele disse pra mim, Renata, eu vou me candidatar. Eu falei, não acredito. Você vai se institucionalizar, Pois é. Vai se se juntar burocratizar. com essa galera. Vai Negócio de botar partido. gravata? Ah, não, Freixo, não aguento com isso. Vamos perder uma pessoa na linha de frente Pois dos é. movimentos sociais, não tô acreditando. E ele falou uma frase que me convenceu no primeiro momento, assim, imediato. Renata, nossos inimigos estão se candidatando. A gente fala muito disso, né? Naquela época, era aquela duplinha Álvaro Lins e Marcelo Itagiba. Aham. Né? Álvaro Lins, a gente precisa lembrar, foi o cara que comprou voto, que foi caçado na Assembleia Legislativa e que é best friend, BFF, daquele maluco que foi preso agora, o Alan Turnovski, o cara da Polícia Civil, que era secretário do Cláudio Castro. Que comemorou o assassinato da Marielle, que botou assim… Não nega um, né? Não, são não. todos. Todos. Você são procurando muito- direitinho, tudo faz sentido. Não é nem tudo procurar é a direitinho. mesma essa galera. É só É a olhar. mesma galera. olhar, É a só olhar. mesma E que galera. o cara tá em primeiro, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos mudar isso. Pelo Gente, amor ele da fez a gente, né? chacina no Jacarezinho. E o número dele de urna era o primeiro número do genocida, né? Que vem o partido do genocida. E o segundo número era 27, que é o número de quantos foram mortos na Ai, chacina gente, do sério, as pessoas Jacarezinho. são muito cruéis. É esse cara que tá preso, que tá envolvido com bicheiro, com corrupção dentro da Polícia Civil e que era o secretário da Polícia Civil do Cláudio Castro. Gente, né? De onde
se espera que vem mesmo, né? Aquela coisa de onde não se espera, de onde se espera. Porque Se espera, nesse mas, governo cara, Cláudio mas é Castro, muito eleito cruel. com o ex-governador, ex-juiz Wilson Witzel, que eu denunciei na ONU e na OEA pelo genocídio da juventude preta. Porque ele Sim. utilizou aquele helicóptero como Aquela plataforma frase. de tiros. Bandido É só bom, mirar, não, mirar mira a cabecinha. Aquilo ali foi muito Você sabe que helicóptero como plataforma de tiros é proibido até em países em guerra. É como se é tido como crime de guerra. Crime de guerra. Contra a humanidade. Então, eu denunciei ele pra ONU e pra OEA. Eu só tinha 4 meses de mandato. Calma aí, já chegamos na Renata, deputada estadual, gente. Ai, meu Deus, cheguei já. Ai, meu Deus, a gente Calma, fica já com… pulei. Não, mas tudo Porque bem. eu tava lá, tipo assim, como assim, Freixo? Vai se a candidatar? gente ainda tava… Pra, tipo assim, eu denunciei ele com 4 meses. Calma aí, essa parte. Calma aí, Vamos opa. uma história. Voltando Tá, aqui. doutorado. Ó, segura isso. Segura. Segura a denúncia contra o Segura aí, tá ex-juiz, aqui, já tá aqui. ex-governador genocida do Bolsonaro. Aí tá. Eu falei, Freixo, como assim? Você vai se candidatar? Aí ele falou, aí eu falei assim… E você vem meus comigo. inimigos estão se candidatando. Eu falei assim, opa, já me convenceu. Vambora, eu vou fazer a sua campanha. E vamos fazer… Aí ele falou assim, não, tem uma outra menina aqui que é irmã de uma aluna minha. O nome dela é Marielle. Eu falei assim, pô, Marielle é minha best. Vamos que vamos. A gente faz a sua campanha juntos na Maré e tal. Sim. A gente conseguiu organizar ali um grupo de 30 pessoas que eram basicamente estudantes do pré-vestibular comunitário. Ou algumas A galera pessoas que de vocês. A nossa galera, era isso. E aí a gente começou a disputar dentro do partido também. Eu não era nem filiada ao PSOL. Já comecei a falar, olha, se o PSOL quer ser diferente, vai ter que fazer o lançamento aqui dentro da favela. E eu e Marielle fomos pra cima. Primeiro congresso do PSOL. Primeiro congresso do PSOL foi na Praça do Parque União. Eu e Marielle que organizamos o lançamento. Foi lá. A gente falou assim, não quer nem um partido diferente? Quero esse partido dentro da favela. Maravilhoso. E aí… já foi a disputa, porque a gente não era nem filiada, a gente já tava botando essas brancas. Maravilhoso. Não, a gente não era filiada ao pessoal. Era isso. A gente já tava… Ninguém nem pode fazer nada comigo, que nem filhada eu sou. Eu tô aqui de voluntária, gente. Já tô aqui mandando esses homens brancos que estão aí fazendo política há um tempão. E na época rolava, né? Tô na rua, não recebo R$1, tô na rua pro ideal. E era fato! E era fato, a gente não ganhava R$1. E a gente tava ali, não, vamos ter que eleger o Freixo, direitos humanos. E o pessoal tá falando que é diferente, vem pra cá, pra dentro da favela, fazer um lançamento do primeiro congresso, é isso que a gente quer. E aí a gente começou a disputar também, né? Como é que é esse partido, como é que se tá se montando. E aí o Freixo foi eleito, e o Freixo me convidou para trabalhar na comunicação dele, justamente porque ele queria uma comunicação que fosse mais popular. E era um pouco do que eu fazia, né? Que humanizasse, enfim. Aí eu falei, não, eu topo. E ele falou, não, a outra pessoa que eu quero que seja minha assessora, um assessor de favelas, vocês escolhem. E aí, a gente, no nosso grupo, dentro da Maré, escolhemos Marielle. Então, Marielle virou assessora de favelas do Freixo e eu assessora de comunicação. E nesse processo… E nesse processo a gente continuou nos bastidores da política, trabalhando muito. Trabalhando com a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Alerj, que virou quase que uma Secretaria de Direitos Humanos no Rio de Janeiro. Sim. E Marielle Isso coordenou. a gente tá em 2007, 2008, né? Tá. Esse período. Porque o Freixo assume o mandato em 2007. 2008 ele faz a CPI das milícias. Tá. Então vai esse processo. E a gente ali como assessoras, trabalhando. E quando chega 2015… e eu continuei estudando também. Eu falei, cara, esse negócio de política, minha vida, eu tenho que… Você seguiu sua eu tenho vida… que, né, ter uma profissão, acadêmica. eu tenho que ser acadêmica. Meu sonho era ser professora de comunicação, era essa a minha trajetória que eu estava organizando. Ainda que eu fosse falar de comunicação política também, fazer aquele negócio de, enfim… É aquilo que a gente falou, isso aqui é política. Você ia fazer política na sala de aula. Exatamente. E aí, 2015, Eduardo Cunha… faz aquele, né, demo, faz aquela história
de tentar criminalizar abortos até previstos em lei. Não sei se vocês lembram. De novo, gente. De novo, Parece essa toda história hora, sempre né? volta, Toda hora. Sempre Mas o ciclo é volta. assim, amiga, Gente, eles só né? mudam o nominho O do ciclo não projetinho, uma causa. palavrinha aqui, toda hora vem esse rolê aí. Exatamente. E aí a gente começa a falar: não, cara, não tem como esses homens ficarem legislando sobre Sobre o os nosso nossos corpo. corpos. Não tem como. Vamos fazer a Primavera das Mulheres. Aí ficamos naquele lance, Primavera das Mulheres. Sim. Vambora, mulheres contra Cunha. Eu Não sei o lembro, quê. eu fui. Aí foi um Eu levante fui. bonito, você foi, né? Foi um levante bonito no Brasil inteiro. E a gente falou, cara, vamos ter que ter mulher nessa parada. Sim. Vamos Chega das mulheres ter estarem por que trás ter. desses homens. Exatamente. Legal, Freixo, você é maneirão, mas dá licença que a gente vai dominar. Calma aí, que Eu ainda agora tô o bagulho chateada, mudou. Freixo. Você ainda não falou que vai revogar a liderança parental. Não Freixo, esquece essa mágoa, eu não vou esquecer. esse vacilo, não. Essa mágoa, ela é muito mágoa, Ai, Renan. gente. Ai, meu A gente precisa fazer ele entender por que tem que revogar a lei da alienação parental. Então, toda pessoa que vem aqui e fala o nome dele, eu falo. É. Então, mas o Freixo, ele votou a favor de não revogar a lei. Caralho, Freixo. Gente, Parênteses. esse é um tema. Parênteses. Fechamos Não, parênteses. esse é um tema, inclusive, que a gente tem que falar muito. Tem Sim. coisas parecidas, inclusive na Alerj. Depois eu te Sim. conto. Aí, Amamos, fofoca, política. conto. Depois Fofoca conto. que impacta a vida das pessoas, É, gente. Tipo, total, cara, depois. total, Isso pra mim, assustador. assim, eu amava o Freixo até eu virar mãe. Depois disso, eu falei, Freixo, poxa. Porque, assim, a vida das mulheres que são, né, tipo, submetidas a essa lei, mano, acaba. É. Acaba. São crianças Não, o submetidas. tamanho da violência que mulheres e crianças são submetidas por Sim, conta dessa porque lei, né? assim, você entrega, você faz uma denúncia. Olha, o pai do meu filho está abusando da criança. Ah, ela tá alienando, porque ela que não quer que eu conviva com a criança. Aí, de repente, o que a gente já faz? Lei da eleição parental, dá a criança pro homem. Então, assim, quando você denuncia, você entrega a criança pro abusador. É muito forte. Gente, É muito louco. E aí, quando assustador. a maternidade me invadiu, porque foi uma invasão, e eu dei de cara com isso, eu falei, que isso, gente? O que tá acontecendo? Mas, cara, ó, inclusive, eu acho que esse é um parêntese importantíssimo. Temos lei parecida rolando na Assembleia Legislativa, porque faz assim, tem uma regulação que é nacional e você acaba regulamentando nos estados. Então, família Malafaia tá ali, ó, totalmente mexendo. Eu tô apavorada. Já fizemos um monte de emendas pra tirar o projeto da pauta. E a gente vai votar, obviamente, contra, mas a gente precisa estar atenta a isso, porque os caras Sim, vão pelas porque beiradas, Eles né? vão, porque assim, existe. O Freixo pode ser um dos menos piores que a gente tem, que tá ligado ali no movimento. Mas assim, eles têm que abrir os olhos e entender o que a gente tá falando. Eu vejo que, tipo, parece que falta um entendimento. Tipo, eu tô falando, você não tá me escutando, mas você é meu aliado ou você não é meu aliado? Sabe? Porque foi esse sentimento que eu fiquei. E aí Mas todo é mundo. esse o recorte que a gente fala mesmo Sim. sobre mulheres na política, entendeu? E eu Porque acho que assim, eu não acompanhei muito a votação do Freixo nesse processo. Eu sei o seguinte, que enquanto que as feministas têm trazido um debate central com relação a essas leis que tentam invadir, né, toda a vida das mulheres, assim. E são várias. Então, essa coisa de trazer as mulheres para esses espaços faz toda a diferença. Muito. Sim. Inclusive, vou dar mais um exemplo disso. E aí tá. Naquele momento, a gente fala, Marielle, você tem que ser candidata. Boa. Sim, Porque porque você você- não dá pras mulheres fodas ficarem por trás. Não, Marielle, foi mãe, assim, Sim. saindo da Mãe adolescência, jovenzíssima. super jovem. Sofreu todo um processo também de violência doméstica, toda uma situação complicada. Então, e a gente tinha a Marielle também como a referência dos direitos humanos para aquelas famílias. Mari, vamos entrar. E a Marielle super convencida, Marielle, Ela já ela tava sempre pronta? já estava pronta. Ela sempre teve esse já espírito de liderança. Sempre foi muito assertiva. Eu sei o que eu quero, é isso, vamos fazer isso. Marielle sempre foi, assim, esse vulcão mesmo. E aí, eu fiz a campanha da Mari. Naquele momento, eu tinha saído um pouco do Brasil, que eu fui fazer o doutorado de sanduíche na Espanha. Fiquei lá em Barcelona, um pouco trabalhando mais a minha tese de doutorado. Quando eu volto, tenho a certeza da candidatura da Mari e a Mari me chama para coordenar.
Então, coordenei a campanha. A gente conseguiu eleger a Mari como a 5ª mais votada no Rio de Janeiro e a 2ª mulher mais votada para a Câmara dos Vereadores. E aí fizemos um mandato muito articulado com as mulheres, com a luta das mulheres, com o movimento negro, o movimento LGBTQIA+. E, cara, vem o assassinato da Mari. E aí foi um negócio... É um negócio que eu não sei, eu não tenho adjetivos para caracterizar o que isso representou na nossa vida, na vida de quem estava muito perto, na vida do Brasil, na vida do mundo, né? Porque depois a gente viu o quanto que representou também um corte na vida de muitas mulheres que, porventura, não estavam fazendo debate sobre mulheres e resolveu entrar e fazer esse debate porque se viu também como vilipendiada nos seus direitos. Então tem um corte importante, o feminicídio político de Marielle. Que eu considero um feminicídio político. Eu acho que eu tenho que... Acho que é impossível não considerar. E é um conceito que eu desenvolvi depois do assassinato da Marielle. Por quê? Porque eu acho que tem que dar nome. No campo do direito, aquilo que não se nomeia não existe. E feminicídio político existe. São 2 conceitos em um só, né? Feminicídio e político. Por quê? Compreender que essas mulheres que estão à frente de mudanças radicais na sociedade, radicais na raiz do problema, que bota a cara, sofrem um processo de violência política de gênero gigantesco, que pode redundar num feminicídio político. E aí eu posso dizer mais uma coisa para vocês. Esse é o país que a gente teve em 10 anos um aumento de 30% do feminicídio de mulheres pretas. Né? 2 gatilhos, o machismo e o racismo juntos, que aumentou significativamente em uma década o assassinato, o feminicídio de mulheres pretas. A gente também está num país em que é o que mais mata a população trans no mundo, né? E vilipendia mulheres. Tem o estupro corretivo de lésbica. Esse é o Brasil, né? Que naturaliza esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo que a gente tem um jovem preto morrendo a cada 23 minutos no Brasil. Esse é o corpo que figura na Mari. Mulher preta, de favela, LGBT. Esse é o corpo matável na nossa sociedade. Então, portanto, eu achei que era importante a gente dar nome a isso, sabe? Porque a Marielle não foi a primeira. A gente vai ter outras mulheres também que foram mortas nesse processo. A gente tem a irmã Dorothy Stang, que foi morta no Pará quando lutava pela terra. Né? A possibilidade de ter terra para todo mundo, dos pequenos agricultores produzirem e pela reforma agrária. A gente teve a juíza Patrícia Scioli, assassinada em São Gonçalo com as balas do Estado, né? Com um conluio organizado dentro de São Gonçalo por policiais. E a Patrícia Scioli foi a que mais prendeu milicianos e esquadrão da morte de policiais em São Gonçalo. Então, assim, quando eu falo de feminicídio político, eu não digo exatamente de quem está na estrutura institucional da política. Mas eu digo de mulheres que estão trazendo a mudança social como concreto. Que isso é fazer política também. Muito. Então, eu amplio o conceito de política para trazer o reconhecimento de que essas mulheres à frente de processos de mudanças na sociedade recebem uma violência correm risco política concreta. De morte o tempo inteiro. Quando você vai ver na luta pela terra, na luta pela moradia, sim, são famílias inteiras de mulheres assassinadas, né? A CPT, que é a Pastoral da Terra, tem os dados de quantas mulheres tombaram na luta pela terra. E assim, é assustador. Porque não aparece, é invisibilizado a luta dessas mulheres. Então, quando eu estou trazendo o conceito de feminicídio político, eu quero que a gente construa formas dessas mulheres não serem alvos tão fáceis quando elas estão na luta política metendo de mudança concreta dessa dessa sociedade racista, machista, LGBTfóbica. Então a gente precisa dar nome para as coisas. E eu lembro que... E esse foi seu pós-doc? Esse foi meu pós-doc na UF. Eu já era deputada estadual.
E eu defendi em 2000. Defendi não, porque você representa um relatório no pós-doc. Fiz esse relatório desenhando melhor o conceito de feminicídio político. Porque eu acho que a gente tem que usar esse conceito. Né? A gente tem que dar nome às coisas. Você teve vontade de se candidatar depois do assassinato? Não, Como foi eu não esse tive processo? vontade. Você foi… Eu fui levada. Levada. Né? Eu acho que assim, entre… a vida… Né, às vezes as pessoas vão falar, a vida são de escolhas. Eu não escolhi ser defensora dos direitos humanos. Eu fui levada a isso. Sim. Pela minha própria Sem escolha, vida. né? Tipo, eu faço isso, eu faço o quê? Eu levanto, respiro e Exatamente. preciso lutar por direitos humanos. Exatamente. Não é uma escolha. Não é uma escolha. Então, assim, no final das contas, quando teve o assassinato de Marielle, a gente estava construindo com muito movimento de mulheres, movimento Sim. negro, movimento de favelas. Algo Tava muito fervilhando, importante, tava né? fervilhando. E as pessoas começam, Renata, você precisa vir candidata. Falei, não, calma aí, gente. Isso não existe. Como é que eu venho candidato quando a Marielle foi assassinada? Eu não tenho condições, isso não existe pra mim. Aí veio o movimento de mulheres, veio o movimento de favelas, da Maré. Renata, a gente precisa dar uma resposta. Ficou todo mundo órfão. Ficou todo mundo órfão. A gente precisa dar uma resposta. E veio o Freixo, e veio todo mundo do mandato. E veio, Renata, a gente precisa que você venha candidata. A gente precisa dar uma resposta. Minha família, obviamente, não queria. Ninguém queria. Assim, minha família. Me lembro da Aniele aqui falando, lembra? Que a mãe dela falou, pelo amor de Deus, não faz isso. Minha mãe foi por aí também. Minha mãe, olha… Cara, a Marielle frequentou nossa casa, entendeu? Minha mãe falava assim, não, tinha a Marielle como uma filha aqui, né? Minha mãe, aquela Matriarca. coisa… Matriarcônica, acolhedora. E aí eu falei assim, mãe, não sei, eu pirei, assim, assassinato da Marielle, eu pirei. Eu fiquei assim, é aquela coisa do mundo cair. Sim. Tipo, você não saber mais o que você vai fazer da vida. E porque era aquilo, né? Eu tava numa trajetória que era acadêmica, mas estava nos bastidores da política, tava construindo essa figura como Marielle, tava muito engajada no que eu tava fazendo e tava muito satisfeita com o que eu tava fazendo. Então veio essa mudança, eu falei assim, cara, eu não tenho como tomar essa decisão sozinha. Não era uma decisão que cabia só a mim. Sim, não era sobre você, sobre não a sua vida pessoal. Não era. Então, eu tinha recebido convite para ir morar fora do país, justamente porque eu era chefe de gabinete da Marielle, todo mundo… Renata, a próxima é você. Vem pra cá, vem cá que você vai dar aula na Universidade X. Como é a sua cabeça, Renata, vivendo assim, tipo, nesse meio, sabendo que, tipo, é um risco? É uma maluquice, assim. Depois que eu fui eleita… Aí tá, tomei a decisão. Fui a última das mulheres a tomar a decisão. Fui assim no 45 do segundo tempo. Falei assim, ok, então vamos lá. Minha mãe falou… É isso, eu também não posso te segurar, Sim. né? Eu lembro que a frase que minha mãe usa foi… minha filha, eu não posso cortar suas asas. Né? Aquela coisa de tipo… Vai pro mundo, literalmente. Exatamente. E assim, eu sabia que minha vida ia ter que mudar radicalmente. Eu já sabia, assim. Eu falei, cara, se for eleita… E foi eleita. E fui eleita a mais votada da esquerda, do campo progressista, furando ali a hegemonia bolsonarista, que elegeram 13. Sim. Eu entrei no 9º lugar. E eles do 1º ao 13º. Isso foi em 2018? 18. E aí… Mudar esquema de no segurança, dia que eu fui né? eleita, no dia seguinte, minha rede já tinha sido atacada pelos hackers. Com várias fake news. Com seguidores… Assim, eles fizeram ataques coordenados em todas as redes. Pra redes caírem. E aí a gente entrou em contato com todas as redes, Instagram, Facebook, essa galera toda, falando que a gente tinha sido atacada e eles tinham diagnosticado o ataque. Por isso que ali também no segundo dia a gente já ficou tudo verificado. Porque a gente conseguiu correr com isso. Porque eles viram o volume. E eu falei, cara, isso é violência política, olha o que tá acontecendo aqui. E eles verificaram. Aí as páginas todas foram verificadas assim no dia seguinte também. Porque foi o ataque, foi aquela coisa da gente ligar desesperado. Como é que a gente consegue ver isso? E a gente já tomou noção. Pronto. A gente vai ter que ter uma estrutura de segurança. Sim. Né? Se a Marielle tivesse um carro blindado, era bem possível que ela tivesse hoje com a gente.
Então, Sentada na foi mesa, isso. Senta direito, garota. Não pode falar que seu irmão chora. É isso. Eu já fiz várias exigências. Eu quero um carro blindado. Sim. Eu quero uma avaliação de segurança. Eu sempre fui muito companheira do Coronel Ibis, que foi um cara que era um cara da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que sempre falou que a Polícia Militar tinha que acabar. Então era um cara que eu fiz todos os debates com a perspectiva de direitos humanos. Eu chamei ele para trabalhar comigo. Falei, Ibis, eu preciso de uma pessoa com essa sua cabeça, mas que saiba de segurança, porque eu também não vou dar mole. Não vou dar mole. Esses caras não vão me matar. Não vou morrer. Não vou morrer. E o Ibis organiza toda uma estrutura de avaliação de risco e tal. Então hoje é isso. É isso que você Eu tá perdi a vivendo. minha liberdade. Eu não posso ir na padaria da esquina comprar um pão sozinha. Esse é um preço muito alto. Muito alto por para isso que fazer eu- político nesse país. É um preço muito alto. Depois do assassinato de Marielle, isso desafia a democracia brasileira. Isso desafia todas as mulheres implicadas com a luta em defesa das mulheres, com a luta antirracista. Todas elas que chegam nesse espaço chegam com já um quê a mais de risco. E, obviamente, eu, com toda a relação dos últimos 20 anos com a Marielle, era impossível. Ser chefe de gabinete da Marielle, se imagina. Então, quando eu entro, eu já entro assim, ó. É impossível não sentir medo. É impossível não sentir medo. Mas o medo é bom porque também te defende. o guardião, né? Eu Acho digo que que tá o no- medo hoje, ele é o que me fortalece também. Uhum. Porque ele é meu combustível. E ele não te O paralisou, meu que é medo não me maravilhoso. paralisou. O meu medo é um combustível pra lutar pra que outras mulheres não sintam medo. Eu não quero sentir medo. Eu não quero que as outras mulheres Porque sintam era isso medo. que eles queriam. E era isso. Né? Quando Eles Então, querem, assim, Que eles né? querem. Não, assim, Querem. o assassinato dela é um recado claro. Evidente, Evidente. Não ousem. Não ouse, parem Não por aí. ousem. Parem, Parem. senão é isso que a gente faz. Então eu acho que o recado foi o contrário. Sim. O nosso recado pra eles. É. É falar, olha, a gente vai vir com E a gente vai se multidão. multiplicar. Eu né? acho que tem uma coisa muito de… Obviamente, a gente não tem peito de aço, né? É. Não é isso. Sim. Mas é entender que não dá pra uma luta que é coletiva, né? E eu acho que isso sempre me deu muita certeza de que a luta colocada hoje com um mandato que tem o meu nome, que tem a minha cara, não é só minha. Não. Sim. Entendeu? Então, assim, essa perspectiva do coletivo me ajuda bastante. É o seu Que eu grande sei porque eu não combustível. tô fazendo por mim. Não é só a Renata. Tem muito mais gente nesse processo. O que eu falo é pra muito mais gente ter condições de vida. Eu tô falando de mulheres, gente. 53% da população brasileira. Eu tô falando de pretos e pretas. 56%. Eu tô falando de lutas muito pra maioria. A gente tá falando da maioria da população, Da que é população. considerada minoria em direitos. em sujeitos de Exatamente. direitos. Então, assim, é maior do que eu. E eu não tenho como expressar uma irresponsabilidade diante disso. Então, é claro, eu me cobro muito. Aquela coisa, né, meio… Né, eu não sou heroína, mas também é isso. Eu não quero que outras mulheres tombem no processo. Sim. Então, a nossa luta coletiva, e eu agradeço muito o espaço aberto por vocês. Eu acho que tem diferentes formas da gente lutar, né? A comunicação é uma delas. Eu venho desse lugar. Então, eu acho que a gente perdeu uma narrativa Sim. no Brasil. A gente perdeu o discurso no Brasil. Porque a gente tem hoje uma guerra de narrativas. E a gente perdeu espaços para fazer essas narrativas. Então, o podcast de vocês é muito fundamental, porque esse é um espaço prioritariamente de resistência Sim. e de existência. Então, eu agradeço demais vocês terem também tocado esse barco aí no campo do discurso, da narrativa, da comunicação, da informação e da contra-informação também, porque os caras têm a máquina da fake news nas mãos. Sim. Então, nós somos alvo o tempo inteiro.
Então a gente precisa e criar a gente outros assume, instrumentos. A gente assume lados, né? É Eu acho isso. que assim, que é uma questão, né, na comunicação. A gente assume. E é uma lados, a loucura, gente né? Isso, né? Essa suposta neutralidade do não jornalismo. existe. Gente, A partir do momento que você escolheu contar essa história, você já está sendo parcial. Então a gente assume, a Ponto. gente tá pagando também nossos preços Sim, aqui. altos Pra também. nossa sobrevivência Eu como imagino. mãe, mulher, profissional. Mas a gente tá muito emocionado. Eu sei que você tem que ir embora, que você tem um monte de compromissos. E já são 1h10. Eu tô muito Você emocionada precisa. com a sua presença. Muito, assim… Nossa, muito obrigada por ter vindo. Eu sei que você tá no meio de uma campanha. tamo aí Muito na obrigada por loucura. você estar aí metendo a cara, que eu sei que é difícil demais, que é assustador. Mas a gente tá aqui, né? A gente tá aqui. Ai, que Conta bom. muito com a gente. Que bom, gente, porque essa luta a gente não pode se sentir sozinha. Não pode. A gente tem que saber que a gente tá com muitas de nós também dando força pra gente seguir em frente, né? Eu acho que com relação a essa neutralidade que tem que ter, não, que fingiram que existe no jornalismo, mas no jornalismo nunca existiu na televisão, neutralidade. O máximo que você vai conseguir chegar é um equilíbrio. E mesmo assim, o equilíbrio não consegue ser, ele sempre vai tender para um lado. Partindo da nossa visão do mundo. E aceita isso, cara. Aceita, porque você vai ficar fingindo que você não é uma coisa. E na tentativa de ser outra coisa, de ser um neutro, não sei o quê, você acaba De errando agradar muito a mais. todos. Eu não Não tem quero como. agradar a Tem todos. um filme, eu não sei se vocês assistiram. Quero agradar todo mundo, não. Quero agradar essa galera aqui. Tem um filme rolando aí nos cinemas, O Debate. Nossa. Esse filme vale muito a pena assistir. Tá no cinema agora? Tá no cinema. O Debate, que é dirigido pelo Caio Blá. A gente tem enfim, figuras como a Débora Bloch, o Paulo Betti, que eles trazem um debate presidencial, né? Muito, muito oportuno, inclusive, nesse momento. E o debate entre os jornalistas. De como seria, um puxando para neutralidade, o outro não pode chamar de genocida, e o outro não sei o que. Ali naquela coisa de qual seria a narrativa que eles iam dar. E tem um embate profissional, ético, de como aquilo dali poderia. Eles tinham nas mãos informações, dados que fariam diferença naquele debate. Então, é muito interessante. Assistam, não vou dar spoiler. Uma grande metáfora, né? Do que É uma grande metáfora a gente tá vendo da desde nossa 2017. vida. Não. Desde muito tempo, né, meu amor? Muito tempo. Desde 89, lá, aquela campanha do Lula lá. Isso aqui é velho na nossa história, né? Então, eu acho que o jornalismo… e eu sou uma defensora do jornalismo. Sou uma defensora da possibilidade de se expressar, da liberdade de imprensa. Sou defensora com unhas e dentes, mas é evidente que o jornalismo, quando você faz, quando você assina, né, quando você promete, tem lá um código de ética. O código de ética do jornalista está escrito lá: defender os direitos humanos. Meu amor, passou disso. Não tem como. Não tem como você fingir uma neutralidade quando o cara é um genocida. Quando o cara ri da barbárie. Quando o cara manda matar o outro. Tá lá no seu código de ética de jornalista. Defender os direitos humanos. Então, isso pra mim é basilar. Sim. Sacou? Então, vamos reler o código de ética do jornalismo. Vamos ver em que parâmetros está colocada esse profissional, essa profissão. Que você vai entender rapidinho qual é o seu papel. Acabou. Rápido. Rápido. Maravilhoso. Acabamos com essa lição de casa, de moral. Inclusive, eu pra acho que vocês todas as jornalistas. pessoas profissionais que têm um código de ética deveriam ler. Né? Tipo os médicos. Né, cara? Eles deveriam ler o código de ética da Não. profissão de vocês. Se todo mundo lê o código de ética, meu amor, Tá a gente tudo já tá bem. com meio Já caminho resolve, andado. Porra, já mais de com metade dos ética, com problemas. ética, gente, a gente resolve algumas coisas. Cara, Ai, gente, Renata, meninas, obrigada. Que bom, muito Renata. obrigada. Que prazer estar aqui. Eu acho que esse papel de vocês é central. A gente precisa trazer esses debates. A gente está num país em que a gente tem 15% de mulheres representadas nos espaços de poder. Isso é um escândalo. Posso dizer para vocês, países da América Latina, mais Caribe, a gente tem quase 30% de representatividade de mulheres nos espaços de poder. Ou seja, a gente está aquém até na América Latina e Caribe. Então, ou a gente se entende
como sujeitas políticas e não sujeitadas à política, Sim. que eu acho que tem uma diferença concreta. Sim, com certeza. Nessa sociedade em onde a política ela é patrimônio familiar, né? Passa Sim. de pai para filho. A gente chama de capitanias hereditárias, melhor Sim. dizendo. O poder passando de pai para filho, para filha, para mulher. Sobrenomes. Sobrenomes. Então, nós viemos para a política num outro lugar. Sim. Nós viemos para a política com o movimento de mulheres, com o movimento negro, com o movimento de favelas, com movimentos que dão sustentação à luta política que a gente trava dentro desses lugares. Então é fundamental, que é óbvio, vamos eleger mulher? Vamos eleger mulher. Mas, cara, tem que estar comprometida com a vida das mulheres. Se não tiver A gente comprometida, fala não isso aqui o tempo inteiro. causa até um desserviço, porque depois Sim, a gente tem que ficar sim. ali defendendo um negócio. Aí é um... Sim. Mas eu acho que tem compromissos que não são negociáveis. Sim, inegociável. O corpo da mulher é inegociável. O corpo da população preta é inegociável. E é isso. Sacou? Então, quando a gente chega na política pra fazer diferente do que esses homens brancos Estão de uma fazendo. elite política e econômica sempre fizeram com a política. Obrigada. E é isso. Muito obrigada, Obrigada, meninas. Renata. Vamos que vamos. E ó, me segue lá nas redes, Renata Boa Souza sorte Rio. na eleição. Tô no Instagram, tô no Twitter, tô no Facebook. E tamo aí na luta. Enfim, só posso dizer meu númerozinho, porque Claro. agora eu tenho um nome e sobrenome, Renata Souza. Mas o meu número até o dia 2 de outubro é 50007. E eu espero que a gente comemore dia 2 de outubro. Vambora, porque a gente tem que trazer a possibilidade de existência no nosso país, né? Sim. Porque o que a gente tá no... Eu digo... outra coisa, pra terminar, gente, pra terminar. Pra terminar. A gente, no dia 2 de outubro, a gente vai escolher entre a política da vida e a política da morte. É disso que se trata. Sim. Beijos. Beijo, obrigada. gente. E vamos comemorar dia 2. Vamos. Beijo, gente. Pela vida, né, caralho? Beijo. Senta direito, garota.